Romanos 15, a partir do verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, porque para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Nós vamos continuar o estudo até o versículo 33, mas leremos novamente o texto, então, à medida que formos caminhando, a gente trata sobre ele. Meus irmãos, nós vamos falar hoje de uma coisa gostosa. A palavra relacionamento está ligada ao relar-se. Quando a gente fala do relacionamento de um marido com a esposa, é o relar-se na sua relação durante a sua vida. Isso não tem nada a ver só com a área da sexualidade, mas tem a ver com todo o bojo, todo o contexto de viver ao lado um do outro, de manhã, de tarde, de noite, e isso chama relacionamento. Mas a gente fala de muitos relacionamentos especiais. Como disse a Bíblia, ela fala de um relacionamento especial que é algo incompreensível, que é a caminhada de um jovem, de um casal de jovens que se conhecem, vêm de estruturas totalmente diferentes e se juntam para se tornar uma só carne. Mas os amigos também fazem um relacionamento muito interessante e com muitos benefícios. A gente vê a Bíblia falar a respeito da amizade, dizendo que há amigos mais chegados do que irmãos. Mas outro relacionamento também interessante diz respeito aos pais com os filhos. Pais têm os seus filhos, os filhos ficam dependendo dos pais, pelo menos até os 18 anos. E os pais cuidam, dedicam, investem. E depois, quando os pais envelhecem, os pais vão depender dos filhos até quando Deus levá-los. Ou seja, o pai dedica ao filho para que o filho dedique-se a ele depois. Então, esses relacionamentos são bonitos e são inspiradores. Mas, no texto, nós veremos um outro tipo de relacionamento. Nós veremos do relacionamento pastor com a igreja. Nós temos muitos textos bíblicos que falam da responsabilidade que o pastor tem de cuidar, de velar pelo bem-estar da igreja, como um pastor de ovelhas tem que cuidar do seu rebanho. O pastor de ovelha, ele tem que ser um representante de Deus para a igreja. Ele tem que manter as ovelhas reunidas no redil. O pastor tem que se esforçar para que nenhum membro da igreja se disperse. Então, ele tem que sempre orar, estar presente, aconselhar. Cabe ao pastor ir atrás daqueles que estão se perdendo. Cabe ao pastor trazer nos ombros aqueles que estão perdidos. É o pastor que tem de lutar com feras para não deixar que elas devorem as suas ovelhas. A Bíblia também ela fala da dependência que as ovelhas têm do seu pastor, esperando que ele as leve às águas, ao alimento, não é assim o Salmo 23? Que leva-me às águas de descanso. Ou seja, a ovelha espera que o pastor leve, ela vai beber água, mas ela precisa que o pastor a leve. Ela vai comer o capim fresquinho, mas precisa que o pastor a leve aos pastos verdejantes.
As ovelhas precisam do pastor para protegê-las de feras que querem devorar. Também precisa da dedicação para que elas não se percam. Ovelhas se perdem com uma facilidade muito grande. E Provérbios avisa da dependência que as ovelhas têm para que não se dispersem. Então nós vamos tratar hoje, e veja que Paulo ele falou de muitos temas teológicos, e agora ele está falamos um pouco de temas práticos do dever no dia a dia, agora ele fala de relacionamento. Porque no dia a dia nós não discutimos doutrina. A gente não acorda pensando em doutrina, mas a gente gosta de ouvir o telefone tocar com o irmão dizendo, pastor, eu estou orando por você, ou então um membro receber a ligação do pastor ou a visita do pastor, eu vim aqui para sentar, conversar um pouquinho, te ouvir. Então, nós vivemos esse relacionamento da prática. Então, Paulo agora, ao final da carta, ele vai tratar disso, de algo que de fato aquece o nosso coração. Vamos falar então do relacionamento do pastor com a igreja. Mas do versículo 14 ao 23, é o texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar que ao pastor compete o pastoreio da igreja. Então cabe ao pastor cuidar pessoalmente de cada uma das suas ovelhas. Quando a gente trata do pastoreio, nós temos que nos remeter lá ao campo. Quando falar a respeito de alguém que está pastoreando, a gente tem que viajar lá para aqueles campos, aquelas montanhas, onde não tem cerca, onde não tem proteção, e o pastor de ovelhas, ele fica ali, ao ar livre, cuidando dos seus rebanhos. Os pastores, eles ficam meses nos campos. Na sua maioria, eles ficam sozinhos com as suas ovelhas. Eles dormem no relento junto com elas. Eles sempre ficam cercados das suas ovelhas, ele se alimenta do leite delas, mas ele fica pronto, então, para cuidar delas dia e de noite. E as ovelhas, assim, nesse relacionamento, ouvem e atendem à voz do pastor. Elas não vão atrás de outro. Se houver outros pastores e outros rebanhos, elas sempre vão ouvir a voz do seu pastor e vão atrás do seu pastor. Ora, para os pastores não era uma tarefa fácil. Havia nos campos, e há ainda os pastores que trabalham no campo, problemas com cobras, por exemplo. Cobras gostam do ambiente onde eles vivem. Animais ferozes que atacam os rebanhos para se alimentar deles. O frio durante a noite, o calor durante o dia, dado que nas montanhas há pouca proteção, há pouco cuidado para cobrir a cabeça, então os pastores ficam ali cuidando dos seus rebanhos. E quando chega então no final da época, porque tem a época de subir para as montanhas, o pastor então desce das montanhas com as ovelhas e ele as entrega ao Senhor, ao proprietário delas. E ele então vai prestar contas por cada uma delas. Ele vai falar das perdas, dos ganhos, e ele vai então assumir a responsabilidade ou entregar essa responsabilidade depois de um tempo. Um pastor famoso na Bíblia é o pastor Davi. Davi, quando ele intentou enfrentar o gigante Golias, ele relatou para Saul que quando veio um urso para atacar as suas ovelhas, ele foi lá e matou. Quando veio um leão para atacar as suas ovelhas, ele foi lá e o matou. Veja, Jesus ele diz que eu sou o bom pastor, mas ele diz mais, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Então, por mais que nós tenhamos bons exemplos de pastorado, meu pai é pastor, um bom exemplo para mim. Eu tenho outros pastores que são bons exemplos, mas o nosso referencial tem que ser sempre Cristo. Cristo é aquele que cuidou das suas ovelhas, caminhou com suas ovelhas, protegeu as ovelhas e ao final deu a vida por elas. E é assim que deve ser o pastoreio. A igreja é o rebanho do Senhor. Os membros da igreja, elas são comparados a ovelhas que necessitam do pastor. Ao tratar com Pedro, lá em João, no capítulo 21, Jesus falou 3 vezes para Pedro, Pedro, pastoreia o meu rebanho. Por quê? Porque a igreja precisa de alguém que caminhe dia a dia, que dê atenção. A igreja presbiteriana, sabendo disso, ela tem o pastor da igreja, ele tem que entregar à igreja o seu tempo integral. Pastor não tem hora de trabalho. Se alguém precisa do pastor de madrugada, ele tem que estar pronto para ir.
Aqui mesmo dessa igreja, eu já fiz atendimento algumas vezes em chácaras de madrugada. E a igreja nunca soube. Por quê? Porque o pastor cuida particularmente, pessoalmente. Então, o pastor ele tem que estar pronto pastorear. Ele tem que estar lá na hora da dor. Pedro, depois que ouviu isso de Jesus, ele vai escrever dizendo: pastoreai o rebanho do Senhor, não por ganância, não por interesse, porque ele entendeu o valor do pastoreio. Ele foi direcionado por Jesus, ele direcionou os novos pastores. Aqui nesse texto, Paulo ele fala de algumas atividades no pastoreio da igreja. Primeiro, ele reconhece o crescimento espiritual adquirido pela igreja. Ele diz assim: e certo, eu estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Olha, como um pastor, ele deve analisar a vida dos membros. Ele deve conhecer, ele deve conversar, ele deve entender. Na igreja, há muitos que são raquíticos, mirrados, que não se desenvolvem, que não crescem. Esses, eles são dependentes do cuidado diário do pastor, que de modo especial, como um pastor de ovelha, carrega no colo, vela pelo seu bem-estar, e como um pai cuida do filho, ele cuida também do rebanho. Há pessoas da igreja que têm um relacionamento muito mais próximo, muito mais presente. Tem gente que fica até com ciúme, mas não há necessidade, porque há aqueles mais fortes e os mais fracos. E as ovelhas mais fracas é que precisam ser carregadas. Porém, há aqueles membros que desenvolvem, que se deslancham. Há aqueles que apresentam um desenvolvimento admirável. E há quem cria asas potentes que se tornam grandes. A relação destes com o pastor deve ser um relacionamento também especial, porque o pastor ele não pode podá-los. Se alguém está pegando o voo, cabe ao pastor empurrar para que ele voe mais alto e não que corte as asas. Há, infelizmente, do meio pastoral, um certo ciúme do púlpito, onde pastores não permitem que ninguém fale, que ninguém pregue, para que ninguém se desenvolva, ninguém apareça e assim tome a sua importância. Eu conheci um pastor que ele não deixava que ninguém... Você quer casar na minha igreja? Então quem faz o casamento sou eu, porque aqui sou eu que falo. Então isso é desnecessário. E o que Paulo vai ensinar é que o pastor, ele não deve cortar as asas daquele que quer crescer. Ele deve reconhecer o seu esforço, reconhecer as suas capacidades, deve incentivá-los a crescer mais e a voar mais alto. Nesse sentido, eu tenho feito isso já há algum tempo, desde que vim para cá, e fazia também na Minorte. Nós temos aqui pregadores que pregam, porque, veja, a pregação na igreja é responsabilidade do pastor. Eu tenho aqui o Silvan, tenho o Márcio, tenho o Tiago, que tem pregado na igreja. Mas eu sou responsável pelo que o Márcio, pelo que o Silvan e pelo que o Tiago prega. Então eu estou sempre presente e atento. É costume do Tiago mandar o seu sermão antes para eu poder fazer as correções necessárias. Vocês não sabem disso, mas ele faz. Mas veja, ao dar a oportunidade, eu estou em obediência ao que é ensinado aqui. Eu reconheço o crescimento de vocês, é o que Paulo está dizendo. Vocês cresceram, vocês aprenderam. O pastor ele não deve temer competição. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. As capacidades que cada um recebe, elas são presentes de Deus para a igreja, para que a igreja desenvolva, para que a igreja cresça. Então, se tem um jovem que se está despontando com capacidades especiais, se tem um homem, uma mulher que está se desenvolvendo, que quer preparar estudos bíblicos, que quer dar uma aula numa escola dominical, o pastor tem que reconhecer esse crescimento, reconhecer essa capacidade. Aqui Paulo reconhece esse desenvolvimento dos membros. Muitos deles estavam preparados para cuidar uns dos outros. Veja que naquele tempo, pastores eram raros, eram poucos. Veja que Jesus chamou apenas 12. Então, as igrejas todas que existiam, fora os novos pastores que estavam começando, então havia muitos poucos pastores. Então, nesse tempo onde pastores eram raros, e ser pastor é quase que receber uma sentença de morte, aqui Paulo reconhece
que na igreja de Roma havia pessoas capazes e que elas deveriam trabalhar. Hoje a tarefa do pastor não mudou muito. Sempre há entre os membros aqueles que se destacam. Cabe ao pastor identificar a esses, dar oportunidade a eles, para que eles façam ainda mais. Há quem se torne conselheiro, há quem se torne professor, diácono, presbítero, aqueles que se despontam como novo pastor, alguém que Deus está mostrando claramente que aquele ali se tornará um líder da igreja. Cabe ao pastor cuidar para que ele tenha um preparo excelente, para que ele se torne um pastor maior e melhor do que aquele que é o seu mentor. E eu ficarei muito feliz de ver que meus discípulos, eles cresceram, se tornaram melhores do que eu. E aqui é isso que Paulo está dizendo. Isso faz parte do pastoreio. Nisto vimos que o pastoreio envolve incentivo ao crescimento. Não há competição e nem deve haver. Há um ganho maior de conhecimento e desenvolvimento que produzirá novos líderes. E esses são extremamente necessários para a manutenção da igreja. Mas ainda tratando que cabe ao pastor o pastoreio, Paulo mostra que cabe ao pastor manter a cobrança para a manutenção do crescimento espiritual daqueles que estão fracos. Ele diz: entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso à memória, por causa da graça que me foi outorgada, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. E aí o texto continua. Veja, se uns desenvolvem bastante, sempre haverá aquele grupo que permanecerá com exigências de cuidados permanentes. Isso é normal. Se você vai num colégio e você observa os alunos, você vai ver que tem uns que parece que o professor vai perguntar, ele sabe até qual a pergunta que o professor vai fazer e responde, mas tem um outro que o professor tem que ir lá e sentar com ele e segurar no lápis, e isso é normal. Até mesmo os que se desenvolvem na igreja, muitas vezes é necessário que o pastor os lembre das suas responsabilidades e dos seus deveres. Facilmente o rebanho se esquece das suas obrigações. Facilmente as ovelhas fascinam com o brilho do mundo, com a atenção, com o capim verde que tem do lado. E assim, então, corre o risco de cair nas valas que existem pelo caminho. Por isso, o cuidado pastoral é tão necessário. Cabe ao pastor observar os sinais de fraqueza, as marcas da fragilidade e as deficiências que levam, então, as ovelhas a caírem e se machucarem na caminhada. O pastor da igreja deve agir como o pastor das ovelhas, que observa a ovelha manca, que observa os pelos sujos, uma ferida aberta ou um perigo qualquer. Então ele estende o seu cajado, pega a ovelha ferida, prende ela, trata com carinho, mas trata com severidade quando necessário, para então curar a enfermidade que é descoberta. Curar envolve força, curar envolve dedicação, e muitas vezes para curar é preciso machucar. Por isso que às vezes o pastor, ele fala palavras duras, palavras que machucam, mas com o objetivo de tratar. E quando isso acontece, você tem que entender, o meu pastor, ele está me tratando porque ele me ama. Paulo diz: eu estou escrevendo para vocês, para vos lembrar. Peraí, mas o senhor está me lembrando, eu estou lembrando. Mas cabe ao pastor lembrar. Então, se ele está falando, se ele está corrigindo, deve ter a atenção da igreja. Depois de reconhecer que houve o crescimento espiritual entre os membros da igreja de Roma, agora Paulo demonstra sua preocupação com aqueles que ficaram para trás. Ele relembra os deveres e os cuidados que os crentes deveriam ter. Ele se apoiou na sua autoridade como pastor dos gentios. Na sua conversão, ele ficou sabendo que Jesus Cristo falou para Ananias que o incumbiu de levar o evangelho ao mundo gentio. Então era o seu dever, era a sua responsabilidade. Assim como o pastor que desce da montanha tem que entregar as suas ovelhas ao dono, ao proprietário e dar conta de cada uma delas, Paulo sabia que o mundo gentio era sua responsabilidade. Por isso que ele agia dessa maneira. Ele permanecia atento ao comportamento de todos os membros, pois era seu pastor. E ao prestar contas das ovelhas, ele não queria que faltasse nenhuma delas. Mas em terceiro lugar, ele revela
que devia também exercitar o ministério que lhe foi concedido. Ele não podia simplesmente abandonar, ele não poderia criar novidades. O texto diz, pois, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. E ele vai falar que tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. A gente tem ouvido falar de muitos comportamentos de pastores, comportamentos reprováveis, com pastores que, desejando crescer, é claro que todo pastor quer que a sua igreja cresça. Vocês acham que eu não fico triste ao ver tantos bancos vazios? Mas o que Paulo ensina, que o pastor, ele deve pastorear a igreja com o evangelho. Há muitas pessoas que procuram métodos de fazer a igreja crescer, que procuram artimanhas para poder prender pessoas à igreja. A gente tem visto, por exemplo, muitas destas campanhas de oração, que antes de acabar uma, duas, 2 dias antes de acabar, já começa outra para quê? Para prender a pessoa na igreja. O objetivo não é a bênção, não é tudo aquilo que falam, é prender as pessoas à igreja. E não é assim. Paulo, ele pregou o evangelho. E ele incumbiu a igreja de pregar o evangelho, porque foi isso que ele recebeu. E é isso que a igreja deve fazer, sem criar métodos, sem criar artimanhas para encher a igreja. Porque pessoas que não forem alcançadas pelo evangelho, elas podem encher a igreja, mas elas vão para o inferno cheio de conhecimento da Bíblia. Porque se não conhecer o evangelho, se não se dobrar diante de Jesus, elas não serão salvas. Só Cristo salva. Só o evangelho de Cristo salva. Eu estava lendo no Facebook o Papa dizendo o seguinte, que Maria não é apenas o caminho para chegar a Deus, ela é a expressão do esforço de Deus para poder chegar até nós. Que erro! O caminho é Jesus. É isso que as pessoas têm pregado e ouvido, inclusive da autoridade máxima deles, porque ao colocar Maria como intercessora, ele tira Jesus e a Bíblia diz que não existe outro intermediário entre o homem e Deus a não ser Jesus Cristo. Paulo, logo após a sua conversão, ele ficou cego e soube então que tinha sido escolhido por Deus para pregar aos gentios. Ele então, sendo um fariseu convicto dos seus deveres e inimigo da igreja, na sua carta aos Gálatas, ele registra que após a conversão, naquele zelo religioso que ele tinha, ele foi para a região da Arábia. E lá na região da Arábia, ele ficou cerca de 3 anos. O que Paulo fez nesses 3 anos? Veja, Jesus andou com seus discípulos durante 3 anos. Paulo teve o seu, vamos colocar, o seu seminário durante 3 anos. E Paulo foi comparar a Bíblia, o que ele tinha do Antigo Testamento, as profecias a respeito do Messias, ele foi comparar tudo isso com Jesus, com o evangelho que ele tinha entendido. E ele fala das revelações que ele recebeu do Senhor. E quando Paulo então volta pregando o evangelho, ele prega algo que os outros, e Paulo fala coisas diferentes, como Pedro mesmo diz. Mas o que ele vem mostrando é, não estou pregando nada diferente. Eu prego o evangelho que foi pregado desde o início, o evangelho da graça de Deus. E ele então começa a discorrer, mostrando através da Bíblia que o evangelho é o evangelho de Deus desde o início da história. Paulo não buscou crentes dentro de sinagogas, ele até começou, mas ele entendeu que o objetivo dele era pregar o evangelho e ali eles não queriam. Ele então sacode a poeira e vai embora para os gentios para pregar o evangelho. Nós não devemos pregar o evangelho dentro de outras igrejas. Nós recebemos membros de outras igrejas, mas quem veio de lá sabe, ao chegar na 5ª igreja presbiteriana, que eu não posso falar pelos outros, eles recebem o carinho e as boas-vindas. Mas veja, Tiago, quanto tempo você ficou aqui até que você fosse recebido? Quase 1 ano, não foi? Um bom tempo. Quanto tempo você ficou aqui do início até a sua recepção? Cerca de 8 meses.
Então veja, e outros irmãos que vieram de outras igrejas, nós não assediamos para encher a igreja com pessoas que vêm de lá, porque se eles vêm aqui procurando Bíblia, a gente oferece, ensino a gente oferece, mas para se tornar membro da igreja, eles têm que desejar estar aqui. Então não há necessidade da gente vir, vem cá, pega aqui, e ele vem sem criar uma identidade, e aí ele acaba indo embora e ele se perde muitas vezes, porque quando sai de lá e não fica aqui, a pessoa fica perdida e esse não é o objetivo. Paulo não ensinou sabedoria humana, ele revelou sempre a glória de Deus. Paulo revelou nesse texto que ele estava disposto a fortalecer aqueles que desejavam dar mais voos altos. Ele, eu estou pronto para ajudar. Mas ele reconheceu que dentro da igreja há os fracos. Então ele lembrou a eles os seus deveres. E ele não abria mão também de continuar pregando o evangelho puro e santo. Sem o evangelho, a igreja seria apenas um clube. Mas, irmãos, em segundo lugar, Paulo trata aqui sobre os deveres das ovelhas em relação às suas irmãs. Trata que, então, ele revela que a igreja compete o cuidado mútuo com a igreja. Primeiro eu disse que compete ao pastor o pastoreio. Agora nós vamos falar que compete à igreja o cuidar da igreja. Cabe à ovelha cuidar das outras ovelhas. Uma frase que se popularizou muito nos anos 80 foi: são as ovelhas que geram ovelhas. E isso está certo. Porque o pastor pode ser o melhor dos pastores. Ele pode cuidar com todo carinho, mas o cordeirinho só vai nascer do útero de ovelha. Então a ovelha precisa cuidar das outras ovelhas. São as ovelhas que deitam junto umas das outras para se aquecer no frio. E a igreja precisa desse cuidado um do outro. A igreja precisa do abraço um do outro, precisa da atenção um do outro. E isso eu estou tratando dessa questão da ovelha, mas pensar também no teu papel, o papel que vocês têm como igreja do Senhor. Porque uma pessoa que vem à igreja e visita a igreja e recebe esse carinho, essa atenção, ele vai dizer: eu quero ficar aqui. Eu me senti acolhido, eu me senti amado, porque ovelha gera ovelha. O Salmo 133, ele diz que Deus ordena a sua bênção onde a igreja vive em comunhão. Olha, não há justo mendigando pão. Por quê? Porque Deus sustenta a igreja através da igreja. Por quê? Quando uma pessoa está necessitada da igreja, você vai conseguir, Fátima, saber que a dona Edith não tem o que comer e ficar tranquila? Veja, o crente ele se envolve, porque esse é o papel da igreja, é cuidar da igreja. Tiago nos lembra que a igreja deve cuidar dos membros e suprir as necessidades uns dos outros, e diz que é pecado saber que deve fazer o bem e não fazer. A igreja deve viver próxima uma da outra. Os membros devem andar juntos, devem estar preparados para admoestar, para corrigir, para aconselhar, para ajudar. Deve estar pronto para sustentar, dar o seu ombro na hora da fraqueza. A igreja deve cuidar da igreja. Paulo tratou desses deveres como pastor e agora ele trata da igreja e os deveres com a própria igreja. Ele reconhece, ele mostra que cabe à igreja reconhecer que o pastor precisa cuidar de toda a igreja e não de um grupo específico. Veja só, ele diz: esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Paulo, assim como os pastores fiéis, ele tinha o cuidado com todos os membros da igreja. As necessidades particulares nem sempre podem se tornar conhecidas. Eu citei aqui que eu já fui de madrugada atender membros. A igreja não sabe disso. Muitas vezes o pastor ele precisa de um cuidado maior com certo grupo, com certas pessoas, e aí então o grupo que está mais forte, ele não vai abandonar, mas ele não vai ter como estar tão próximo. Isso faz com que o pastor precise se ausentar por um tempo de alguma atividade e até mesmo da presença de alguns irmãos. Paulo fala da impossibilidade de visitar os crentes da cidade de Roma. Ele diz: eu queria muito estar aí, mas não deu para ir. Quantas vezes eu falei isso para membro? Queria tanto ir na sua casa essa semana, mas não deu para ir. Por quê? Porque alguma outra situação ocupou o tempo e aí então não deu para ir. Era seu desejo estar lá. Mas o cuidado com outros
impedia de fazer a viagem necessária. Irmãos, a gente tem que atentar para isso, porque nós não podemos ter ciúmes. E aí, várias vezes, pastor é acusado de, o pastor fica lá puxando o saco do Márcio, vive na casa da Zilda, olha, não sai da casa da Edileuza e abandona os outros. Será que não é o caso dos três estarem necessitados? Então, não há necessidade desse ciúme. Mas pode sim dizer, pastor, eu queria tanto que se eu fosse lá em casa, o pastor vai perceber a necessidade. Porque às vezes ele acha que está tudo bem e não está. Porque uma cara sorridente, muitas vezes esconde o coração doente. Então, às vezes, o pastor precisa ser lembrado, precisa ser acordado para a necessidade de alguém que está muito doente espiritualmente, que está precisando de cuidado. Assim, os crentes atuais devem reconhecer e entender que muitas vezes o pastor tem que se dividir em cuidados com ovelhas mais feridas e deixar de lado aquelas que estão mais fortes e sadias, enquanto caminha com as mais fracas. É dever da igreja reconhecer essa necessidade. Mas também, a igreja também deve servir como base de apoio para que o pastor faça o seu trabalho onde necessita dele. Paulo diz aqui, mas agora, não tendo já campo de atividade nesta região e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Nas conferências missionárias, a igreja é desafiada a fazer missões, a pregar o evangelho onde não foi pregado. Mas só que deixar o país para ir para um país estranho não é nada fácil. Há muitos desafios e necessidades. Um preparo grande é necessário. Entender os costumes, ideologias, religião, idiomas, para chegar lá e poder corretamente pregar o evangelho, sem correr o risco de ser degolado, né? Isso há um investimento muito grande e nem todo mundo está capacitado para fazer isso. Então, nessas conferências diz, irmãos, você não pode ir, mas você pode orar. Há muitas barreiras que impedem a chegada do evangelho em certos lugares. Quando a gente estudou aqui o livro de Daniel, a gente vai ver lá que havia uma pressão demoníaca para não deixar que o agente de Deus chegasse até aquele lugar. Então a gente sabe, Paulo mesmo vai dizer que foi impedido de ir em certos lugares. Por isso que ele pede aqui para que a igreja invista isso. Então você deve investir em oração, deve orar pelos missionários, porque eles muitas vezes estão sofrendo perseguições espirituais que a gente nem imagina. O inimigo se une para impedir a salvação de pessoas. Portanto, orar é uma forma de contribuir com a propagação do evangelho, porque Deus, somente Deus, pode derrubar as barreiras. Mas quem não pode ir, pode orar, mas também pode contribuir. Esse é o dever de muitos, porque é meu dever ir pregar o evangelho onde ainda não foi pregado. Só que eu não posso ir, não tenho condições. Eu posso orar, mas aquele que foi, o missionário que foi, ele precisa do sustento da igreja. Você está trabalhando, você tem seu emprego, você tem seu salário, mas tem alguém que está lá fazendo o seu papel que não tem emprego, que não tem, ou melhor, emprego ele não tem salário e muitas vezes não tem sustento. E o missionário muitas vezes vive com pouco. Eu sei porque eu sou filho de missionário, e um missionário que tinha na sua época 8 filhos com ele em casa, muitas vezes, a gente usava roupas que eram enviadas para doação. Minha mãe pegava aquelas calças, cortava, fazia bermudas, e aquelas eram as nossas bermudas, as roupas para ir para a igreja. E a gente ia todo serelepe. As roupas de doação eram as roupas que usávamos. Então a gente sempre vivia com pouco. Me lembro que ao ir para a cidade de Cocos, a Bahia, logo no primeiro ano, houve um problema financeiro em 1978 e a Junta de Missões não tinha condição de pagar o pastor. E a igreja então chegou e disse, pastor, nós não temos condições de sustentar o pastor. O que a gente pode fazer? O senhor tem que ir embora, não tem jeito. Como é que vai ficar? O senhor tem uma família grande? Meu pai disse, quanto que a igreja pode pagar? Talvez um salário, talvez 2.
E meu pai disse, eu não vou abandonar a igreja. E aí fez o seguinte, os irmãos dizem, eu vou plantar uma horta, e essa horta é a horta do pastor? E o outro lá colocar a galinha para chocar, e aqueles pintinhos eram os pintinhos que iam se tornar os frangos para a casa do pastor. E outro plantava a roça e tirava esse saco de feijão e para a casa do pastor. E a minha mãe abriu as portas para receber todo mundo e costumava chegar em casa cerca de 50, 60 pessoas para almoçar em casa com seus filhos, com todo mundo, porque era o dia de Santa Ceia, que era domingo de manhã, porque a maioria morava na roça. E eles nunca deram prejuízo, porque a igreja se uniu, a igreja cresceu e o pastor então pôde voltar a ter o seu salário como antes. Então veja, o pastor missionário, aquele que está na obra, ele convive com aquilo que pode. E ele abre mão daquilo que a igreja não pode, porque ele sabe que a obra é maior. E quem o ajuda e quem o sustenta é Deus. É isso que Paulo ensina aqui. Cabe à igreja ser uma base para que quem quer pregar o evangelho encontre nela o apoio necessário, o sustento para que a obra não deixe de ser realizada. Ele diz aqui, eu vou passar por aí e vocês vão me encaminhar. Ou seja, eles queriam um pastor lá, mas o pastor não podia ficar lá, porque ele queria ir pregar o evangelho na Espanha. Ele diz, então tudo bem, quando chegar aqui você vai e nós vamos ajudar. Então os planos de Paulo era viajar, mas para isso ele precisava contar com o apoio da igreja. Mas Paulo também ensina que cabe à igreja dividir bens materiais com socorro dos necessitados. Ele diz, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Por que essa pobreza em Jerusalém? Vocês lembram lá em Atos? O que aconteceu em Atos? Todo mundo, na expectativa que Jesus voltasse imediatamente, venderam suas propriedades e bens e entregaram aos apóstolos que usavam esse dinheiro para o seu sustento. Então, eles estavam todos os dias juntos, eles comiam juntos e ninguém trabalhava. E onde não há trabalho, há necessidade. Juntou isso à fome que houve na região e os crentes de lá estavam agora, então, passando necessidade. Como disse anteriormente, Deus sustenta os fiéis através da mão de outros fiéis. E todo o sustento que temos vem das mãos de Deus. Todo o dom perfeito vem do Pai das luzes. Nada que temos vem de nós mesmos ou depende do nosso esforço. Deus, ele é nosso provedor. E é ele que nos dá força para o trabalho e nos dá saúde para trabalhar. Porém, há muitos carentes. Temos o dever de cuidar dos necessitados. E a Bíblia nos cobra que supramos a necessidade do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Esses 4 grupos faziam parte das classes mais necessitadas da sociedade. Era a parte mais frágil da época. A regra era, por exemplo, que o fazendeiro, quando ele ia colher as espigas, aquelas que caíam, que eles não pegassem. Por quê? Porque o pobre, a viúva, o necessitado vinha atrás, recolhendo aquelas espigas que caíssem. Era lei, era proibido baixar e pegar. Esse dever continua na igreja de hoje. Há muitos desempregados, há carentes à nossa volta. Então devemos cuidar primeiro dos necessitados da igreja, mas também devemos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, dar pão, sustentar à medida do possível, pois recebemos de Deus o sustento e devemos levar o sustento a eles. E quando eles recebem, eles dizem, graças a Deus. Ou seja, Deus é louvado e adorado através das nossas ofertas. Paulo, na sua segunda carta escrita aos Coríntios, ele diz o seguinte, porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Veja, irmãos, o que Paulo ensina é que quem tem mais deve ajudar mais. Quem tem pouco, ajuda com o pouco que tem, sem que ninguém seja penalizado para ajudar outros. Ou seja, não é para tirar de alguém que tem e deixar ele sem nada. Para dividir, dá para
para quem não tem, não é para pesar, para ser pesado, é para que haja igualdade. Porém, outra atribuição da igreja é reconhecer o valor que cada irmão tem na sua vida. Paulo disse: isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com os bens materiais. Paulo argumenta algo interessante aqui. Ele mostra que os judeus foram guardiães da promessa, da aliança, da palavra de Deus, durante a história deles. A igreja que nasceu em Jerusalém estava agora passando por uma necessidade. Havia fome na região. As igrejas gentias que nasceram como fruto do trabalho daqueles crentes que saíram de Jerusalém, agora tinham que olhar para aquela igreja necessitada e reconhecer o seu valor espiritual. Assim também nós devemos reconhecer o valor dos nossos irmãos que vieram antes de nós para a igreja. Aqueles que nós vamos suceder. E olhar também para as crianças, valorizando elas, porque elas nos sucederão. Ou seja, cada membro da igreja deve olhar com valor. Por exemplo, eu cheguei na igreja, a Edith estava. Edith tem o seu valor. Mas a Edith deve olhar para a criança, olha o Vitor ali. O Vitor está crescendo e ver que ele tem valor na igreja. Irmãos, eu vivi uma época onde havia, e talvez você vai reconhecer isso também, de que havia uma separação. Trabalho de homem é de homem, trabalho de mulher, trabalho de jovem é de jovem, de adolescente, não. Adolescente só dá trabalho. E criança era lá um trabalhozinho qualquer e olha lá. Era como se o seguinte, adolescente só dá trabalho. Não vamos mexer com isso, não. Vamos aguentar isso aí. Acontece o seguinte, nós devemos reconhecer o valor de cada classe, de cada idade, de cada sociedade. Eu tenho incentivado, e graças a Deus isso pegou aqui, que nós fazemos churrasco da UPH, junto com o trabalho de criança, e tem lá as mulheres ajudando, participando, e tem lá jovens juntos, e vamos jogar ping-pong todo mundo junto, vamos fazer trabalho. Assim devemos reconhecer o valor dos irmãos que estão junto conosco, que vieram antes. Nós temos, por exemplo, pastores que vieram antes de mim e que construíram a igreja. Eu não posso esquecer os pastores. Aqueles que vieram quando não tinha templo nenhum e que se reuniam em colégios e eles estavam lá trabalhando. Veja, adolescentes, com a sua irreverência, nos trazem alegria e diversão. Quem nunca parou para bater um papo com o Adrian não sabe o que é isso. O Adrian é totalmente irreverente. Mas dá para viver sem aquela alegria? Com certeza não. A presença alegra. Então veja, os adolescentes trazem alegria. Os jovens usam a sua força para o trabalho e fazem trabalhos pesados, fortalece a igreja. João, na sua carta, diz: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Homens e mulheres se doam, idosos oram, contribuem, têm o seu valor para a igreja, estão lá e juntos fortalecem. A igreja não pode desprezar a ninguém, independentemente da idade, de gênero, de cada membro da igreja, todos têm o seu valor e deve ser reconhecido por todos, sem permitirmos que ninguém seja menosprezado, mas que sejam valorizados porque o Senhor da igreja os valorizou. Cabe a cada membro reconhecer que todos os membros da igreja lhes são importantes para a manutenção da vida e da saúde espiritual. Você precisa que o mais velho te dê uma podada. Quando você está começando a voar demais e está correndo o risco de você voar para lados errados. Mas o idoso também precisa da alegria e da força do jovem para que ele se fortaleça um pouco mais, porque senão fica muito ranzinza e chato. Ou seja, nessa mistura, nós somos corrigidos e tratados. Então, nós somos um só corpo. Cada membro desse corpo tem a sua função e a sua importância deve ser reconhecida. E, por fim, Paulo ensina que a igreja deve compartilhar os frutos entre os irmãos. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. No outro texto, Paulo fala sobre compartilhar os frutos de modo comunitário.
Cada um reparte do que recebeu e todos igualmente são edificados mutuamente. Ninguém pode dar o que não tem, mas vai necessitar dar aquilo que é dom, aquilo que Deus te deu. Deus te deu, não é seu, é para a igreja. Nenhuma ovelha do rebanho do Senhor tem todos os dons. Assim, quando nós vamos tratar sobre alimentação saudável, nós precisamos comer frutas, verduras, carnes, carboidratos, minerais, proteínas de modo geral. E nem todos esses alimentos são encontrados num mesmo item. Nos força, então, nos alimentar de vários tipos de alimentos. Assim também devemos aprender a compartilhar os dons, talentos, habilidades recebidas de Deus, para que todos os membros da igreja sejam igualmente edificados, consolados, tratados e nutridos. Nós vimos aqui que o pastor deve pastorear o rebanho do Senhor. A igreja deve cuidar de si e dos demais membros dela. Por fim, irmãos, nós vamos tratar a respeito de que compete aos crentes interceder pelo pastor. É isso que Paulo fala dos versículos 30 e 33. Qual a luta que você enfrenta? O que te faz chorar? Qual é a tua luta espiritual? Saiba que o teu pastor, ele vela por ti constantemente. Ele ora por você, ele deseja o teu bem, ele luta em oração para que você seja um vencedor. O pastor, de verdade, ele se envolve com a igreja, com todos da igreja. Pastores fiéis se envolvem com os problemas da igreja. Todos eles têm problemas, todos os pastores também têm problemas pessoais, problemas familiares, como todos os demais homens, mas a eles cabe a tarefa de velar pela igreja. Soma os problemas do próprio pastor, os anseios, os medos, os projetos, as vitórias, as derrotas, e uma vida completa de luta de cada irmão que é por ele pastoreado. A luta é grande, o peso é enorme. Por isso, o pastor precisa da oração da igreja. Nunca deixe de orar. Como domingo, a dona Dulce chegou, pastor, eu tenho orado muito. Isso faz tão bem. É bom. Como Edith chegou para mim, pastor, eu tenho orado. Isso é bom, isso fortalece. Irmãos outros têm falado que têm orado, isso é muito bom. O pastor não pode estar só. Ele não pode, porque o peso é grande, o fardo é pesado. Não pode ser deixado sozinho na luta. Ele é apenas um homem com grande responsabilidade. Se deixado só, ele pode cair em desespero, pode sucumbir diante das dificuldades. Por isso, ele precisa sempre das orações da igreja. Paulo trata dos deveres espirituais e cuidados que a igreja deve manter junto ao Senhor da igreja em favor do seu pastor. Veja, cabe a ela orar pelo sucesso do trabalho do pastor. Paulo diz, rogo, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis, veja que ele fala aqui com intensidade, luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Então, cabe o crente orar pelo sucesso do trabalho do pastor. Um crente nunca ganha uma batalha sozinho. A sua vitória será sempre compartilhada, pois a vitória dele será a vitória de todos. Mas assim também as lutas do pastor. A sua vitória será a vitória da igreja. Um pastor vitorioso que pode mostrar ganhos, vai ser o ganho da sua igreja, a igreja que ganhou, a igreja que lucrou. A causa do reino celeste é que ganha quando o pastor é vitorioso na sua luta. Assim ocorre também nas derrotas. Quando o pastor cai, a igreja cai com ele, a igreja sofre. Um crente nunca cai sozinho. A derrota é compartilhada também. Por isso, cabe a cada crente se envolver na causa do reino e compartilhar da luta dos seus pastores. Paulo sabia que sua viagem para Jerusalém seria cercada de muitas incertezas, mas a certeza que ele tinha é que lá haveria muitos inimigos e que o judaísmo estaria pronto, os judeus estariam prontos para fazer-lhe todo tipo de mal, inclusive tirar a vida. Por isso ele pede oração da igreja, que a igreja esteja acompanhando em oração. A vitória do pastor, Paulo, seria a vitória da igreja como um todo. Mas a igreja também deve orar pelo quebrantamento de corações. Veja que ele diz, e que o meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo fala dos riscos de fora da igreja.
Agora ele fala dos riscos dentro da igreja. Irmãos, das feridas que deixaram cicatrizes no meu coração, são todas cicatrizes de dentro da igreja. A gente cura com Deus, anda com Deus, pede a Deus para curar, mas as cicatrizes todas foram feitas dentro da igreja. Pastores, outros irmãos, situações, autoridades que feriram. E Paulo diz aqui que ele ora para que o seu serviço em Jerusalém, com os crentes de Jerusalém. Paulo agora não está se referindo aos rebeldes judeus que queriam a sua morte. Ele trata dos crentes de Jerusalém, que poderiam se voltar contra ele e vê-lo como um adversário. Pois como adversário é que ele saiu de Jerusalém quando ele procurava os crentes para matar. E aí Cristo o encontrou. Paulo aqui pede orações para que o coração dos crentes da Judéia fosse preparado para o receberem como ministro de Deus, que não apenas estava ali para levar o dinheiro aos necessitados, mas estava ali para levar a palavra de salvação que recebera do Senhor. Esta posição do pastor na igreja, por isso, pastor presbiteriano é chamado de reverendo. Não é que ele é alguém que é maior do que ninguém, mas é que o cargo que ele ocupa é um cargo de reverência. Ele é ministro de Deus para ele trazer as coisas de Deus para a igreja. Então a igreja presbiteriana faz isso para treinar os seus membros, para que ao se referir ao pastor, como reverendo, saber que ele é um homem como os outros, mas ele é um homem que tem muita responsabilidade. Paulo ora para que os crentes entendessem a sua missão como ministro de Deus, que estava ali para trazer a palavra de Deus. Por fim, Paulo encerra essa sessão, mostrando que a igreja deve compartilhar das alegrias do dia a dia. Compartilhar com o pastor dessa alegria. Compartilhar com o irmão, ele diz, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Veja, Paulo aqui está falando de diversão. Ele está falando de alegria. Irmãos, é tão importante isso para o pastor, participar das alegrias da igreja. Olha, pastor tem comida em casa, mas é tão bom quando o irmão chama assim, vamos lá comer um arrozinho com ovo lá em casa. Eu fiquei 10 anos na M-Norte. E ao final, depois de sair, a irmãzinha chegou, pastor, o senhor ficou esse tempo todinho aqui. Eu sempre quis que o senhor fosse lá em casa almoçar e nunca deu certo. Pastor não gosta de comida chique, não. E aí o pastor, quando vai à casa para tomar um café, ele não está lá importando com as louças que são servidas, mas ele está lá alegre, porque ele está dividindo aquele momento com o membro. Olha o que Paulo diz aqui, eu quero recrear-me. Eu me lembro quando o Arnaldo estava aqui, e eu fui à casa dele fazer, sabe o quê? Matar frango, e depenar frango, e cortar frango com ele. Talvez ele não tenha percebido o bem que aquilo me fez. Eu fui lá ajudar ele a matar, e juntos aquele monte de gente lá, que tinha bastante frango, e a gente foi... Isso é um recrear. Pastor, vamos lá, quando eu fui com o Adelson, eu estou vendo ali uma chácara ali, vamos lá. Ele está fazendo um negócio e ele quer dividir esse momento. É importante chorar com os que choram, mas é essencial que nos alegremos juntos pelas vitórias diárias. Às vezes, coisas que parecem tão pequenas aos nossos olhos, são vitórias tão grandes para os irmãos que devem se alegrar, como aquela mulher da dracma perdida, chamou os vizinhos para festejar que ela encontrou a dracma. Mas se você pesquisar o valor de uma dracma, você vai dizer, mas talvez a festa saiu mais caro. Mas ela estava alegre por ter encontrado. Paulo fala sobre recrear mutuamente. A vida é dura, é difícil de ser vivida. São tantos os momentos ruins que a igreja precisa de momentos leves. A igreja precisa de diversão e de alegria. Precisamos dos churrascos, precisamos dos passeios, das diversões para nos divertirmos e assim tirar esse peso dos nossos ombros. A igreja deve divertir e deve dividir esses momentos com o seu pastor e com os membros. Momentos que nós estamos lá apenas para se alegrar. Me lembro de um pastor que ficou irado porque a igreja se reuniu e aí não tinha um salão e trouxeram para dentro da igreja mesas para fazer o encontro de casal. Aconteceu há pouco tempo atrás no nosso presbitério. Como se
estar junto, para ter um momento de uma palestra e depois um jantar, porque está dentro desta casa, é como se fosse algo pecaminoso. É como se a diversão fosse desnecessária. E não é. Não é um desrespeito. Claro que nós temos que saber dosar as coisas, mas isso aqui é apenas o templo. Amanhã pode ser que seja vendido e vire outra coisa. Ele foi dedicado para ser o templo para o Senhor e deve servir para a igreja, porque a igreja somos nós. Mas, infelizmente, o templo muitas vezes é mais santificado do que as próprias pessoas. Então, Paulo termina dizendo: e o Deus da paz seja com todos. Amém. Observe a sequência. O pastor pastoreia a igreja com dedicação, cuidado e zelo como o Senhor faria em seu lugar. A igreja cuida de si mesma, das necessidades e cuidados diários da vida dos seus membros. Ninguém é deixado de lado e todos recebem amor e carinho. A igreja se envolve em oração pelo sucesso do trabalho do seu pastor. Intercede diante de Deus pelo homem que Deus colocou à sua frente. E o resultado disso tudo, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Sentimos, meus irmãos, a presença divina quando cada um de nós vive o evangelho na sua inteireza. A prática cristã é essencial, o relacionamento de membro com o pastor é essencial para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Nesse estudo nós tratamos sobre o tema, o relacionamento do pastor com a igreja. Talvez poderíamos dizer, e da igreja com a própria igreja. Ao pastor compete pastorear a igreja. A igreja compete cuidar, o cuidado mútuo com a igreja. E compete aos crentes intercederem pelo pastor. Sejamos, pois, fiéis ao nosso Senhor e cumpramos todos os nossos deveres, para que no apoio mútuo, pastor e membros da igreja possam se fortalecer e assim vençamos as batalhas que a vida nos impõe. E que o Deus de amor esteja com todos nós. Amém?